Sejam muito bem-vindos e o filme que hoje nós vamos resumir é Advogado do Diabo. Advogado do Diabo que se tornou um clássico do cinema na categoria de suspense, mistério com horror. Foi lançado aqui no Brasil no dia 1º de janeiro de 1998 e traz em seu elenco Al Pacino, Keanu Reeves, Charlize Theron, entre outros. Dirigido pelo brilhante Taylor Hackford. A história, ela se passa na vida de um advogado que começa a ter notoriedade por nunca ter perdido um caso. Lembrando, o personagem do Keanu Reeves, que é o Kevin Lomax, ele é um advogado numa cidadezinha lá no sul da Flórida, uma cidade pequena. E aí, essa notoriedade que ele ganha consegue chegar até um escritório de Nova York, um escritório de advocacia de Nova York. Ele sai para comemorar mais um caso ganho e no bar, ele já embriagado, acaba conhecendo um dos advogados desse escritório. Chegando lá, o advogado aborda e informa que pelo fato dele nunca ter perdido um caso, o escritório de advocacia ficou de olho nele, que seria muito legal que eles trabalhassem juntos. Kevin de primeira acha que é uma brincadeira por eles estarem num bar, mas pega o cartão e diz que vai retornar o contato. Após ter passado a noite de bebedeira, vamos colocar assim, ele começa a ver que aquela proposta não foi uma proposta falsa, não foi uma brincadeira. E que o dono do escritório, John Milton, estava realmente interessado em contratá-lo. Kevin, então, aceita essa proposta junto com sua esposa, Mary Ann, e vai até Nova York. Chegando lá, ele se depara com um salário altíssimo, várias mordomias, como um apartamento grande numa área nobre da cidade, as despesas todas pagas, tanto para ele como para sua esposa. Mas, dentre esses acontecimentos, a mãe dele, a Alice Lomax, ela acaba não aprovando. A mãe dele é uma religiosa fervorosa e acaba não aprovando esta ida dele até Nova York. Mesmo assim, Kevin começa a se estabilizar na cidade e no início tudo parece indo muito bem, o apartamento é bom, as pessoas são boas, o chefe dele é uma pessoa totalmente incrível, mas Mary Ann, a sua esposa, começa a sentir saudade da casa dela, da cidadezinha, da vida pacata que eles tinham. E começa a ter umas visões. Ela começa a enxergar alguns demônios ali onde ela mora, pelos lugares que ela vai. Mas Kevin, ela reporta isso a Kevin, mas Kevin ele começa a não dar bolas, a não querer dar ouvido, porque ele está muito envolvido com o caso dos seus clientes. Entre eles, ele tem um cliente que é acusado de triplo homicídio. Isso faz com que ele dê pouca atenção à mulher. Sempre que aparece um problema, o misterioso chefe do Kevin, o senhor John Milton, tem sempre uma forma confortável de contornar as situações, tem sempre uma forma contornável de achar uma saída para ele. E isso começa a fazer com que Kevin tenha o seu ego inflado. O fato dele ser um grande advogado, dele agora tá na maior companhia de advocacia da cidade de Nova York, faz com que ele se sinta uma pessoa melhor do que as outras. Por isso ele entra nessa paranoia de só defender os casos e passa a dar pouca atenção a Mary Ann. Da mesma forma, a Mary Ann continua tendo as suas visões e elas começam a piorar. Lomax não quer voltar atrás e, dado um determinado momento, ele começa a desconfiar dessa forma do chefe dele ter sempre uma saída, ter sempre uma válvula de escape para os problemas dele. Mary Ann continua indo, firme na ideia de voltar para a pequena cidade de Nova York, até chegar a determinado momento que ela adoece e o próprio John Milton fala para o Kevin que se ele quiser abrir mão do caso que ele está defendendo, ele pode abrir mão, não tem problema nenhum, que ele colocaria outro advogado no lugar, mas o Kevin acaba dizendo a ele que tem medo de largar o caso. Caso ela melhorar, ele não vai poder voltar. Então é um grande problema para ele isso. Se ele largar o caso e ela melhorar, ele perde a chance de voltar, de defender o cliente dele e logo a carreira dele vai ser manchada e é isso que ele não quer. Mary Ann vai se agravando nesse estado da doença dela, da doença que ela adquire, de estar tendo visões demoníacas nas pessoas, onde ela mora, no próprio apartamento, no próprio prédio e também no próprio chefe do Kevin. O Kevin se vê numa situação desesperadora quando a Mary Ann é internada no hospital psiquiátrico. Nesse momento ele vê que tudo aquilo que ela falou era verdade. A mãe do Kevin chega até a cidade, vai visitar a Mary Ann e o Kevin resolve confrontar o John Milton, Ninguém sabe nada dele, ninguém
você passa o filme inteiro sem saber muito bem quem é o personagem do Al Pacino, mas enquanto a mãe dele tá na cidade e Mary Ann tá internada, ele começa a ligar esses pontos. Numa das visitas que ele faz até a Mary Ann, ela acaba sendo no local assistida por uma das assistentes do Milton. E nesse momento, dentro do quarto, ela tem uma visão. A mulher se transforma através do espelho num demônio. A Mary Ann expulsa a assistente do quarto, lembrando que o Keanu Reeves não tá no quarto nessa cena, ele tá no corredor, tá no hospital. Ela se tranca do lado de dentro e ele começa a querer arrombar a porta. É quando ela pega um pedaço de vidro do espelho que quebrou e corta no próprio pescoço. Ela acaba se suicidando. Quando a Mary Ann comete o suicídio, ele chega até a mãe dele, que comparava Nova York com a Babilônia, e pede para que ela termine de contar a história da primeira vez que ela foi até a cidade de Nova York. E ela diz que da primeira vez que foi num congresso da igreja, que ela fazia parte, e que aos 16 anos ela acabou encontrando um garçom que dava uma atenção especial a ela, que conversava com ela de uma maneira que nenhum outro homem tinha conversado, sabendo seduzi-la. E quando ele pergunta o nome do garçom, a mãe dele fala John Milton. Nisso, Keanu Reeves entra num excesso de raiva e vai até o escritório, mas quando ele tá saindo, a mãe dele fala uma frase que o Milton fala pra ele no começo do filme, assim que se conhecem: eis como vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. O Kevin sai, chegando assim até o escritório. Quando chega lá, lógico, dá de cara com o John Milton, personagem aí do senhor Al Pacino. E ele descobre que, na verdade, o pai dele é nada mais nada menos que o próprio diabo. Nada mais nada menos do que o próprio diabo. E qual é o plano do Al Pacino no filme? Trazer o Kevin para Nova York, fazer com que ele comece a se sentir, vaidoso, ele aumente a sua vaidade. Ele mesmo diz: a vaidade é o meu pecado preferido. Para quê? Para que o Kevin possa, juntamente com a sua meia-irmã, que nos é apresentada ao decorrer do filme como uma das assistentes, gerar um descendente, sendo assim, um descendente do diabo, para que ele possa converter todo o milênio. Então, quando isso fica explícito, o Keanu Reeves liga uma coisa com a outra, ele até diz: você precisa gerar o nosso herdeiro. E o Keanu Reeves fala: o anticristo. O Al Pacino diz: chame-o como quiser. Apenas o Kevin podia dar um ponto final nisso. E é quando ele vai até a sua irmã, sua meia-irmã, e vamos botar assim, ele se deita com ela. Nesse momento, ele, no meio do ato, o Al Pacino, ele tá atrás, vendo tudo, ele levanta e fala livre-arbítrio. Lembrando assim que o Al Pacino mesmo informa para ele que não pode obrigar o ser humano a fazer nada, né? Ele pode estar ali, ele pode dar uma ideia, mas não pode obrigar, justamente por causa do livre-arbítrio. E aí o Kevin levanta e fala isso e dá um tiro na própria cabeça. Ao cometer esse suicídio, o Kevin acaba dando um fim na história da vinda do anticristo e da dominação do diabo no século 21, né? Na virada do século, na virada do milênio, e condena novamente o diabo de volta ao inferno. E isso é muito bem retratado no filme inteiro. Mas o final do filme, você vê que para um filme que foi feito no ano de 98, é um filme que contém uma visão de mundo muito abrangente. Ele é um filme que está sempre ali falando em suas entrelinhas do caos social, até o momento que o Kevin Lomax, ele fica de frente, o Keanu Reeves fica de frente com o Al Pacino. O Al Pacino, ele começa a perguntar, a questionar o porquê do Kevin ser essa pessoa tão boa, tão incorruptível, vamos colocar dessa maneira. E pergunta ao Kevin, eu acho que essa é uma das melhores cenas que tem, que é quando ele pergunta ao Kevin por quem você carrega todos esses tijolos. Logo após ele faz um discurso, ele faz um monólogo de mais ou menos uns 2-3 minutos, onde o Al Pacino dá a visão do lado do diabo, de Deus, né? A visão que o diabo tem de Deus. E ele fala que chama Deus de brincalhão, de um sádico, um senhorio relapso por nunca ter olhado para a humanidade. Mas o que chama atenção no Advogado do Diabo, além de todo o enredo, é que ele é um filme que ele vai te prendendo, ele vai tendo toda uma construção até chegar no final. Você acompanha no mesmo filme a evolução do personagem do Keanu Reeves e também você acompanha a evolução da personagem da Charlize
Charlize Theron, que é a Marianne, a esposa. Você vê o que ela era, como ela está se tornando, até o desfecho, que é quando ela comete suicídio. Da mesma forma, você vê o Keanu Reeves ser um advogado de uma cidade pequena, mas ser corrompido através da vaidade para um personagem, né, para um advogado vaidoso da cidade grande, ignorando assim todas as pessoas ao seu redor, colocando a sua carreira acima de tudo. Então, se você nunca assistiu Advogado do Diabo, é um filme que você precisa assistir, não existe resumo que faça com que esse filme perca aí a sua magia. O Advogado do Diabo é um filme que está disponível na internet, ele não tem na Netflix, mas tem na internet e você consegue achar para assistir. É um filme de 2 horas e um pouco, tá? Mas que se você parar e prestar atenção no filme, você vai conseguir se apaixonar, você vai conseguir entender o filme. É um filme que vai te viciar, vai te trazer para junto, e é um filme que você vai querer reassistir várias vezes. Então, esse é o resumo do filme Advogado do Diabo. Eu espero que eu possa ter te ajudado. Se você nunca assistiu, tá aí o resumo. Se te interessou, assiste, porque o filme é muito bom. Por hoje é só.